Olá, bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques da edição. Cultivo inteligente. Agricultores voltam à unidade experimental em Boquim para acompanhar de perto os resultados do uso do hidrogel na cultura da laranja. Sertão em transformação. Produtores de Canindé de São Francisco investem em variedade de repolho adaptada ao clima e mostram que diversificar é caminho para crescer. Eficiência no leite. Em Aquidauã, uso de técnicas de baixo custo e planejamento forrageiro tem garantido resultados positivos na produção leiteira. E ainda, Embrapa Tabuleiros Costeiros celebra meio século de contribuição para a agricultura sustentável e o desenvolvimento do campo. Fique com a gente, o Sergipe Rural está só começando. Agricultores da região Centro-Sul de Sergipe voltaram à unidade experimental da Endagro, em Boquim, para conferir de perto os resultados do uso do hidrogel no cultivo da laranja. A tecnologia promete aumentar a eficiência do manejo e a retenção de umidade do solo. O Dia de Campo é parte das ações do Programa Estadual de Citricultura Sustentável. A reportagem é de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. A produção de laranja tem impacto importante para a economia sergipana. E segundo dados da Secretaria de Agricultura Estadual, 14 municípios são produtores de laranja nas regiões Sul e Centro-Sul do estado. Convidados pelos extensionistas da Endagro, cerca de 50 produtores voltaram à unidade experimental instalada em Boquim para acompanhar os resultados dos experimentos. Nos ajuda bastante, que nos dá conhecimento e esclarece com a plantação e a produção que eles estão fazendo aqui. Eu vi a plantação e eu gostei dessa plantação, porque as plantas até hoje não estão murchas. E eu tenho uma plantada há 2 anos e está totalmente murcha. Estou pensando já em fazer esse mesmo plantio. É um produto que colocaram embaixo, que ele preserva a água. Esse produto parece-me ser bom, porque em locais que não foi colocado esse produto, como ali abaixo tem uma laranja que não foi colocada e ela está murcha. O rapaz está aguando todos os dias e ela murcha. Você acha que vale a pena o pequeno agricultor usar uma experiência dessa? Vale muito a pena. É uma coisa que eu acredito que dê certo. Durante o Dia de Campo foi reapresentado o hidrogel, tecnologia de baixo custo que pode ser inserida no manejo do plantio ou na condução da lavoura, que diminui a evaporação da planta e mantém a umidade do solo por longos períodos. Para Sérgio Rodrigues, que cedeu a área para o experimento, os resultados foram muito positivos. Tive um receio um pouco, né? Que nós é acostumado a plantar como é que chama? Muda do chão, né? Quando o Ferreirinha chegou aqui com essa ideia, a gente, né? Ficou meio assim, mas Ferreirinha sempre anda aqui, né? Com a gente, conversando, aí vamos fazer o teste. E hoje nós vemos o resultado, né? Que é um resultado bom, é bom de a pessoa, as plantas desenvolvem mais, né? Ela tem uma saúde melhor, né? E estamos vendo a riqueza aí. Tá indo bem, né? Desenvolvendo, brotando, como o Ferreirinha falou, tá, né? Agilizando, tá se portando bem o calor. Então isso do hidrogel que ele falou, né? Parece que é uma técnica até vantajosa. E barato. Isso tanto serve para laranja, como para banana, para coco, para maracujá. Essas plantas que se plantas em muda, tá? Que você vê, até agora não foi feita nenhuma molhação, como o pessoal faz por aqui normalmente, e as plantas estão brotando, florando, isso por conta desse hidrogel que foi aplicado na cova no período do plantio, há 5 meses atrás. Além dos resultados do hidrogel, os agricultores foram orientados quanto ao uso do pulverizador costal e a necessidade dos equipamentos de proteção individual para a proteção da saúde do trabalhador e do meio ambiente. A gente ainda percebe que as pessoas, mesmo com tanta tecnologia, tanta palestra, tanta reunião, tanta prática, ainda utilizam o pulverizador de forma incorreta, ocasionando o quê? Risco para a saúde das pessoas, principalmente a família, né, os familiares. Então, ele vai mostrar isso aqui, como preparar uma calda, os cuidados que tem antes e depois com esse equipamento. Isso serve tanto para o costal como o tratorizado. É a mesma coisa. O
o cuidado, né, o princípio é o mesmo. O tamanho do equipamento não importa. O que importa são os cuidados que a pessoa deve ter. Nessa área experimental de uma tarefa, foram plantadas mudas com espaçamento de 6 metros por 2,5, que, se bem conduzidas, mesmo nesse pequeno espaço, se torna rentável. Uma série de ações para promover uma citricultura sustentável estão sendo desenvolvidas pela Indagro. As mudas continuam brotando, vistosas, sem estar murchas, sem ter nada. Então hoje eles vão estar vendo que a demonstração, o que foi feito lá atrás, está tendo resultado, e com isso a gente quer estimular para que no próximo ano os pequenos agricultores, principalmente, eles utilizem essa tecnologia do gel para que não tenha mais perca de laranja. O Banco do Nordeste também participou do evento, falando das linhas de crédito para os pequenos produtores e sorteando brindes entre os presentes. E no Alto Sertão sergipano, o repolho vem ganhando espaço nas áreas irrigadas. No município de Canindé de São Francisco, uma variedade adaptada do vegetal tem garantido boa produção mesmo com as altas temperaturas da região. O cultivo gera renda no campo e inspira outros agricultores a diversificarem as lavouras. Confira os detalhes na reportagem de Jamílis Batista. Há 3 anos, o produtor rural Luiz Genilson Ferreira, conhecido como Genilson do Quiabo, cultiva repolho no perímetro irrigado Califórnia, em Canindé de São Francisco. Nesta área onde estamos, a plantação tem apenas 3 meses. Aqui ele apostou na variedade Toquita, que se adapta melhor às condições do clima. O ciclo é rápido. 90 dias o cara está colhendo, então daqui mais um mês está desocupado. A terra já planta outra cultura. Que eu estou querendo plantar aqui o quê? Um milho aqui, agora. Ou então um feijão de corda, essas coisas. Para fazer a rotação de cultura e a terra não ficar fraca de uma vez, né? Porque se plantar só o repolho também vai ficando fraca. Aí aqui eu plantei tomate, já plantei milho, já plantei quiabo e agora repolho. 4 roças, né? A Toquita, ela é uma variedade que produz em torno de 60 a 90 dias para colher. E é um repolho da cabeça grande, mas ele tem um cuidado de não deixar crescer demais por causa do comércio. O comércio exige um repolho em torno de 1,5 kg a 2,5 kg. E essa variedade pode chegar até 4, de 3 a 4 quilos. Então ele tem o cuidado de, com 2,5 kg mais ou menos, ele colher, porque a venda é garantida. Inclusive essa produção aqui já está comercializada. São 30 mil plantas de repolho nesta lavoura. Mesmo sendo uma cultura típica de clima mais frio, o produtor do perímetro irrigado tem investido nessa nova variedade, que vem apresentando bons resultados na região. O senhor enfrentou alguma dificuldade nessa plantação nova? Não, por enquanto, graças a Deus, está sadio. Que isso aqui, o problema disso aqui é a traça, a lagarta. Mas graças a Deus até que esse ano não está dando não, está sadio. O principal desafio da plantação é adaptar a cultura às altas temperaturas do sertão. O governo de Sergipe, através do suporte da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe, CODES, tem sido fundamental para garantir assistência técnica e viabilizar a produção. É uma cultura viável, agora uma cultura de um extremo cuidado, porque ela é muito melindrosa, no sentido de pragas. A lagarta é um inimigo preponderante das folhagens, das crucíferas, e o repolho não é diferente. Ele sempre dá uma dica a gente vai na prática e vai pedindo para eles como é que a gente vai fazer para sair melhor, né? Que a gente só não sabe também, que a gente não estudou para isso, e só sabe mexer com a terra, né? Então a gente tem que pedir os técnicos para dar uma autorização para a gente sair melhor, né? Toda a colheita é comercializada no próprio município e em outros estados. Eu já mandei para Recife, para Caruaru, Itabaiana, Salvador, Aracaju, tudo já mandei repolho. Esses caras tudo comem repolho, é bom de vender isso aqui, cultura fácil de vender. O produtor faz questão de ressaltar a importância da água e de todo o apoio da CODES, que incentiva outros agricultores a diversificarem suas lavouras, apostando no cultivo do repolho como mais uma alternativa de renda no campo. Qual a importância da irrigação para você, como produtor? A importância da irrigação é tudo, que é de que a gente sobrevive é dessa irrigação, né?
Se não tiver irrigação aqui, o cabo que não tem emprego, nem a gente que é agricultor, tem que ter a irrigação para a gente manter a família e manter os trabalhadores também, né? É para isso que serve a irrigação, é muito boa para isso. E outra, todo tempo a gente tem roça aqui, não falta, né? É tirando uma roça e já plantando outra. A seguir, vamos mostrar que técnicas de baixo custo, planejamento e genética têm feito a diferença na qualidade do leite produzido em Aquidabã. É depois do intervalo. Sergipe Rural volta já. De volta do intervalo, a gente destaca agora as notícias da meteorologia. A primeira quinzena do mês de julho vai ser marcada por instabilidades climáticas em Sergipe. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o tempo fica nublado com chuva rápida no sábado e domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, em parte do agreste e litoral sergipano. No sertão do estado, o tempo fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Na quarta, quinta e sexta, uma massa de ar frio deixa o clima ainda mais ameno, com a queda nas temperaturas que deve variar entre 17 e 32 graus. No município de Itabaiana, a temperatura deve chegar aos 28 graus, 29 em Carira e 31 graus em Pedra Mole. E no município de Aquidabã, no Médio Sertão Sergipano, pequenos produtores de leite têm alcançado bons resultados com práticas simples e eficientes. Com apoio técnico do Senar, o planejamento forrageiro e o uso de genética adequada vem transformando a produção nas propriedades. Com instalações simples e baratas, é possível produzir leite de qualidade. É sobre esse assunto agora que eu converso com João Paulo, que é consultor do Senar. João Paulo, aqui estamos no sítio Ana Beatriz e é um exemplo de como produzir leite de qualidade, utilizando técnicas simples e baratas, né? Mas o primeiro ponto realmente que o produtor tem que lembrar é a questão da sanidade dos animais. Corretamente. O manejo sanitário é crucial para que tenha um rebanho saudável, começando pela cor do umbigo do bezerro. Assim que nasce, tem que usar o iodo a 10% para que possa fazer a sanidade do animal e possa ter a sua vida toda saudável. Outros exemplos também de manejo sanitário importante são as vacinas. Podemos citar como a vacina da clostridiose, raiva, brucelose e a vermifugação, que é de suma importância. Aqui também do sítio Ana Beatriz temos também exemplos como bebedouros com água limpa, que é de suma importância. A parte da pista de coxo, que é uma pista simples, mas que serve bastante. Podemos ver aqui um exemplo. Como também tem a questão também dos piquetes, que nós estamos falando, piquete de cerca elétrica, que é um piquete em conta, barato, que podemos fazer e certamente também para o pequeno produtor, onde ele vai poder apartar, né, separar por lote a idade de bezerros. Uma nova tecnologia que de antemão é barato, dá para todos os produtores fazerem nas suas propriedades. E outro também ponto importante também é a parte forrageira, onde o produtor tem que se programar, fazer toda a sua parte de planejamento forrageiro, como aqui no sítio Ana Beatriz. Tem o planejamento forrageiro de palma forrageira, de capim, elefante e a silagem de milho. Quando você fala sobre dividir os lotes, é pensando justamente para ter um cuidado especial para cada idade dos animais, né? Então é importante que se use esses fios para que os animais recebam atenção específica para cada idade. Sim, corretamente. Cada animal ter direito a ser nutrido, né, de acordo com sua faixa etária de idade, né? Por isso que a gente sempre recomenda a todos os produtores fazer a divisão de lotes, para que eles possam comer, beber e sim, não ter aquele atrito de brigas para que venha prejudicar o seu crescimento. A gente percebe também aqui a questão desses comedouros, bebedouros móveis, para o gado que está em lotes específicos, mais separados. Qual o objetivo deles? O objetivo deles é poder, caso venha o piquete ficar ruim, né, a capineira do piquete, a gente possa locomover para outro piquete sem ter que ter aquele custo
fixo de cada piquete ter seu próprio coxo. Então a gente usa aqui o piquete móvel para que possa sempre estar tirando de um piquete para outro, e caso também de chuva venha alagar o piquete, alguma coisa dessa forma, a gente possa sempre estar manuseando e sempre nutrindo nossos animais. Você fala em nutrição e a gente lembra que os animais têm um cuidado maior, a questão da suplementação. Qual a importância de suplementar os animais para que eles possam continuar saudáveis? Então, a importância é que nós possamos, desde o primeiro dia, na verdade, né, que a gente sempre fala, a questão do aleitamento do bezerro é importante. A injeção, ele tomar o colostro, como a gente sabe, tem que pesar o bezerro e fornecer para ele 10% do peso vivo, e daí por diante a gente sempre vamos fazer, né, o lote separado no bezerreiro argentino, aqui no caso do sítio Ana Beatriz, onde ele pode tomar o leite a quantidade correta para a faixa etária de idade e o concentrado de acordo também com a faixa etária de idade, até para que tenha o seu desenvolvimento e possa chegar à vida reprodutiva o mais rápido possível. E além do concentrado e além do próprio colostro que os animais tomam, à medida que o tempo passa, eles também precisam mineralizar, né? Qual a importância dessa mineralização? E existe uma forma correta e adequada para que os animais sejam suplementados de forma eficiente. Cada animal com seu tipo de sal específico, né? Sim, cada animal tem que ter seu sal específico por faixa etária de idade. A importância da mineração para bezerro é de suma importância, para que evite ele fique, como muitos ficam muitas vezes catando algo no chão, sempre procurando, que na verdade o animal procura a fonte de sal mineral e você ofertando, deixando lá em quantidade para ele poder ir a hora que ele quiser, fazer a parte nutritiva dele, o sal mineral é de suma importância. João Paulo, muito obrigado pelas dicas, estão aí. Dicas simples e práticas que podem ser usadas por todo o tamanho do produtor rural, que realmente são eficientes. É com vocês aí no estúdio. A seguir, Embrapa Tabuleiros Costeiros completa 50 anos e relembra a trajetória de pesquisa e inovação no campo. Depois do intervalo, a gente volta já. A gente sempre diz que o Sergipe Rural é feito para levar o campo até você. Mas nos últimos tempos são vocês que têm nos mostrado até onde o nosso programa pode chegar. Pelas nossas redes sociais, pela PRP TV e especialmente no nosso canal do YouTube, onde recebemos o carinho de gente de todo o Brasil. É um abraço que vem de Guararapes, em São Paulo, os parabéns que chegam de Altinho, em Pernambuco. São sergipanos como o Marcos e a Sandra que hoje moram em Santos e que através da nossa tela matam um pouquinho da saudade da sua terra. E são pessoas que mesmo sem ter nascido aqui se encantam com a força e a beleza do nosso Sergipe. Saber que o nosso trabalho faz parte do sábado de tantas famílias, de perto e de longe, é a nossa maior recompensa. A cada comentário, a cada mensagem, sentimos que estamos no caminho certo. A todos vocês que nos acompanham e dividem suas histórias conosco, o nosso muito obrigado. Vocês são a razão de ser do Sergipe Rural. Lembrando que você também pode participar. É só enviar mensagens pelo Instagram do programa e ainda por meio do nosso WhatsApp. Anote o número 999284631. Participe! E a Embrapa Tabuleiros Costeiros celebra 50 anos de contribuição para o desenvolvimento sustentável da agricultura. Neste tempo, a unidade foi referência em pesquisa e tecnologias que melhoraram a produtividade e a qualidade de vida de agricultores familiares. A comemoração foi marcada por homenagens, memórias e perspectivas para o futuro. A história da Embrapa Tabuleiros Costeiros começa em 1975, quando a unidade de pesquisa foi criada em Quissamã, na Grande Aracaju. Nessa época, os pesquisadores se dedicavam a estudar culturas como coco, mandioca, milho e pecuária de corte e leite. 4 anos depois, em 1979, a unidade mudou da sede para Aracaju, em Sergipe, e passou a se chamar UEPAI de Aracaju. Foi um marco importante para a região. Os desafios enfrentados nos primeiros anos não foram maiores do que a dedicação e o entusiasmo da equipe. Foi um período de muito aprendizado e crescimento. Eu comecei aqui, eu vim para fazer experimentos de campo, de adubação, com milho, feijão, mandioca, amendoim. Eu espalhei experimentos nesse estado todo, muito tempo.
E vale lembrar que naquela época não tinha motorista, não tinha técnico, não tinha nada. Era eu e a caminhonete. Então foi criado o tabuleiro costeiro. Eu tive a oportunidade de ser chefe dessa unidade 2 vezes, de 90 a 95 e de 99 a 2004. A Embrapa, aqui em Sergipe, tem tido avanços muito grandes, softwares, contribuição para a agricultura, publicações, muita coisa foi feita. E hoje a Embrapa chega aos 50 anos. Em 1981, a UEPAI de Aracaju ganhou destaque ao coordenar o Programa Nacional de Pesquisa de Coco e em 1985 se tornou o Centro Nacional de Pesquisas de Coco, o CNPCO. Mas a história não para por aí. Em 1993, a Embrapa decidiu ampliar o olhar e o CNPCO se tornou unidade ecorregional, pensando no desenvolvimento sustentável de toda a região dos tabuleiros costeiros e Baixada Litorânea. Os trabalhos realizados nos campos experimentais de Sergipe têm sido essenciais para desenvolver tecnologias que aumentam a produtividade, preservam o meio ambiente e fortalecem a economia local. Para os parceiros, a Embrapa Tabuleiros Costeiros tem sido fundamental para o sucesso da produção agropecuária, ajudando a aumentar a produtividade e preservar o meio ambiente. Bom frisar que é a maior empresa pública de pesquisa agropecuária do mundo. Ela sempre foi nossa parceira, desde o início dos assentamentos aqui em Sergipe. A gente já contou com a parceria de fato da Embrapa. Hoje um grande assentamento era uma unidade da Embrapa, a primeira unidade da Embrapa, a unidade de Quissamã. E ao longo desses anos a gente vem desenvolvendo vários trabalhos, principalmente na produção de alimentos saudáveis. Em 2012 foi muito marcante. Fizemos um trabalho junto com a Embrapa, junto com a assistência técnica de transição para a agroecologia, que surtiu bastante efeito. Hoje a região sul do estado é referência na produção de alimentos saudáveis, graças à parceria que a gente contou com a Embrapa. Ao longo desses 50 anos, diversas vozes têm contribuído para contar a história de sucesso, que transforma desafios em oportunidades. E a Embrapa continua trabalhando para transformar a agricultura e a vida das pessoas da região. Criada em 1975, originada da unidade de pesquisa no Quissamã, a instituição tem sido referência em avanço científico, consolidando sistemas produtivos e tecnologias que transformam a agricultura brasileira. São profissionais de diferentes áreas de conhecimento, parceiros e comunidades que juntos e juntas construíram soluções que vão para além da produção vegetal e animal. Nossa missão sempre foi maior do que a tecnologia. Buscamos integrar ciência e sociedade. Celebramos um legado construído por muitas mãos e olhamos adiante com a certeza de que com ciência, cooperação e colaboração continuaremos cultivando a inovação e fortalecendo um Brasil cada vez mais sustentável e resiliente. Embrapa Tabuleiros Costeiros, 50 anos, impulsionados por pessoas e por ciência. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode participar do próximo programa. Só enviar e-mail para pgmsergiperural@gmail.com ou pelo WhatsApp do programa 999284631. Obrigado por sua companhia e até a próxima semana.